Olá, bem-vindo de volta. Nesse vídeo vamos tratar de sequência de peças e simulações que podem ser feitas para nos guiar em como a máquina vai trabalhar com referência às nossas peças. Então, através do menu Encaixar, eu tenho acesso a definir a sequência de peça, definir sequência da peça, definir sequência automática e configurar sequência de contornos, ou seja, dentro de furos que estão dentro das peças, além de fazer uma sequência automatizada para distribuição de calor. Então, sequência automática, quando eu clico aqui no menu encaixar sequência automática, ele gera já a sequência automática com base na configuração aqui encontrada no plano de encaixe sequência estratégica. Então, ele gerou aqui a sequência automática com base no corte nos dois sentidos com a largura de faixas de 1000 milímetros. E eu posso verificar isso através do menu Encaixar e o botão Simulação. Aqui embaixo, quando eu clico em Simulação, ele abre esse pequeno controle, onde eu tenho o primeiro botão, voltar para o início, depois retroceder um passo, avançar e parar, iniciar e parar. Tenho também o ir para o próximo passo e aqui um controle para diminuir a velocidade e um controle para aumentar a velocidade. Eu vou clicar aqui no botão iniciar e parar e aí nós vamos ver que ele vai fazer as peças em uma determinada sequência. Perceba que a sequência iniciou aqui na peça 1, depois foi para a peça 2 aqui ao lado, peça 3, 4, 5, voltou para a peça abaixo aqui 6, 7, 8, 9, 10. O que não se parece com corte nos dois sentidos, onde já deveria ter feito então a peça 1, a primeira peça, e depois a peça 2 deveria ser a peça logo abaixo. Mas isso porque a largura de faixa de peças está muito alta, então a próxima peça abaixo está muito fora da largura de peças. Vamos diminuir aqui a largura de peças para 200 milímetros e vamos refazer o nosso teste. Vamos salvar e processar os dados, encaixar, pedir para ele refazer a sequência automática e de novo vamos em simulação. Vamos iniciar aqui a simulação e agora veja que ele está fazendo a simulação exatamente como está programado. Então, peça 1, peça 2 logo embaixo, depois ele volta cortando no sentido anterior. Ainda assim, há algumas peças fora de ordem, por conta das posições das entradas e saídas, tá certo? Então, vamos de novo aqui nas opções do plano de encaixe, vamos diminuir um pouco mais a largura de faixa, salvar e processar dados, encaixar, sequência automática, e agora eu vou acessar a simulação aqui por esse botão fora do menu encaixar, uma segunda opção. Também existe a opção da simulação aqui com o botão direito, temos aqui o botão simulação. Vamos clicar no play e vamos ver qual é a reação. Então, peça 1, 2, 3, 4, cortando aqui nos dois sentidos. Agora sim, ele fez exatamente o que a gente esperava. Então, ele fez aqui a peça 1, 2. Então, desceu nesse sentido, depois fez aqui exatamente o que a gente esperava. A peça 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Vamos então no menu de opções do plano de encaixe, alterar para corte em um sentido, salvar o perfil e processar os dados e vamos de novo então definir a sequência automática e refazer a simulação. Então, fez a peça 1, 2, voltou na peça 3 sem cortar,
4, 5, voltou na peça 6 sem cortar, e assim sucessivamente, né? Fazendo então o corte aqui da peça 1 à peça 2, se deslocou aqui 3, 4, se deslocou 5, 6. É possível que, para sair da simulação, eu possa apertar a tecla ESC, ok? Então eu vou apertar a tecla ESC aqui para sair da simulação. É possível que assim mesmo eu precise alterar, certo? Vamos dizer que por algum motivo eu deseje fazer a sequência automática como foi feita, mas eu quero que essa peça aqui seja a peça 1. Então como que eu vou fazer? Eu preciso definir então uma sequência manual. Então vou definir a sequência da peça. Quando eu clico em definir a sequência da peça, veja que aparecem aqui o número da sequência das peças. Então eu tenho aqui a peça 1, 2, 3, 4, né? Mas eu quero que essa aqui seja a peça 1. Então eu vou com o mouse clicar nessa peça, ela passa a ser a 1, e aí automaticamente a1 passa a ser 2, 2 passa a ser 3, 3 passa a ser 4, e assim sucessivamente, ok? Uma vez que eu selecionei a nova ordem, basta clicar aqui ao lado direito no botão aplicar, e agora vamos ver como ficou a nossa simulação. Então, corta a peça 1 e depois volta à sequência automática. Tá ok? Vou fechar aqui a simulação com a tecla ESC. Eu posso também fazer a sequência de distribuição de calor, né? E agora vamos ver na simulação como ficou. Então, peça 1, 2, 3. Como estamos falando de plasma, não tem então muito calor a ser distribuído, ele manteve a sequência. Quando a gente faz isso numa chapa mais grossa com oxicorte, você vai perceber que a sequência vai ficar bastante dispersa. Então ele vai pegar aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, por exemplo. Então vou aplicar aqui e aí a sequência vai ficar bastante aleatória na chapa para que haja uma boa distribuição de calor. Nos casos, chapas bastante grossas com oxicorte para evitar o derretimento, ou em chapas bastante finas com consumíveis maiores no plasma, também é possível executar essa sequência. A sequência vai ficar mais aleatória, evitando assim o empenamento da chapa ou diminuindo o empenamento da chapa. Ainda aqui no menu encaixar, eu tenho a opção de mostrar os pontos de entrada. Então, apenas para que eu veja onde é que estão os pontos de entrada do meu plano. Okay? Ele apenas vai mostrar. Perceba que ele está mostrando aqui em vermelho, e isso é diferente de fazer a pré-perfuração, né? A pré-perfuração, ela vai também colocar aqui um asterisco, né? Eu vou colocar aqui uma pré-perfuração aqui individual, e aí percebe que o asterisco tem a mesma cor da entrada sempre, né? Então, o asterisco da mesma cor da entrada indica uma pré-perfuração, o asterisco vermelho indica apenas a posição da entrada. Vou excluir aqui essa pré-perfuração para a gente seguir. Voltando ao menu encaixar, eu posso também criar conjuntos de peças. Então, quando eu tenho aqui um agrupamento de peças que me parece razoável, eu posso selecionar esse agrupamento e, através do menu encaixar, criar uma peça de tecnologia. Então, ele vai criar uma peça nova. Aqui na Workspace, ele tem aqui peças de tecnologia. Ele vai criar uma peça nova. Claro, eu vou precisar salvar essa peça. E essa peça vai ter um conjunto já com as suas entradas e saídas. Assim, quando eu tentar encaixar,
fazer o encaixe automático ou mesmo manual. No manual eu vou trazer as duas peças sempre juntas, eu vou poder separar elas apenas quando eu estiver com elas dentro do plano, mas eu posso fazer aqui então o encaixe automático, e aí eu vou ter a opção de encaixar as peças de tecnologia. Claro que eu vou ter que colocar uma quantidade aqui para isso. E aí eu vou fazer o encaixe com a minha peça de tecnologia, ok? Retomando, vou fazer aqui o encaixe manual, então usando a minha matriz, ok? E agora com meu plano montado, eu vou mostrar mais uma ação que eu posso fazer aqui. Através do menu encaixar, eu vou afastar um pouco essas peças aqui. E aí percebam que as entradas estão aqui embaixo em todas as peças. E eu posso, através do menu encaixar também, colocar entrada e saída. No caso da entrada e saída já existir, ele vai mudar de lugar. Eu posso girar a entrada e a saída, ou até excluir a entrada e saída. Então eu vou aqui colocar entrada e saída, eu vou mudar aqui de posição. Veja que eu clico na outra ponta da minha peça e eu mudo a entrada e saída que estava numa posição para uma outra posição. Uma vez concluído, basta apertar a tecla ESC. Outra coisa que eu posso fazer através do menu encaixar é alterar o sentido de corte. Claro, para plasma isso não é muito útil, então você vê aqui que ele está mostrando o sentido de corte, né? Percebe pelo movimento aqui das setas, né, que o sentido de corte aqui nessa aresta é no sentido aqui horário e no interno aqui no sentido anti-horário, né? Então não faz muito sentido alterar aqui no plasma, mas basta eu clicar aqui em qualquer aresta e ele vai me mostrar agora que nessa peça o sentido de corte está invertido. Isso tem bastante utilidade no caso do oxicorte. Vou dar um Enter aqui para desfazer isso. Parar aqui em cima e dar um Enter. Né? Vou deixar invertida essa aqui, né, para vocês entenderem na simulação como isso vai funcionar. Então eu vou aqui em encaixar, simulação. Então vamos para a primeira peça. Segunda peça eu vou diminuir bem a velocidade aqui. Acompanhe, vou voltar um passo aqui e diminuir um pouco a velocidade. Veja que ele está correndo aqui no sentido anti-horário e aqui ele vai correr no sentido horário. Tudo exatamente como deve funcionar o plasma, peça à direita. Já no caso da peça que eu inverti, perceba que ela está então cortando aqui interno no sentido horário e vai cortar o externo no sentido anti-horário, certo? Exatamente como eu programei. Insisto que essa não é uma funcionalidade boa para o plasma, apenas para oxicorte em alguns casos específicos. Também no menu encaixar, eu posso ativar ou desativar objetos. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, esse furo, e agora esse furo está desativado, certo? Então, quando eu desativo um objeto, eu estou desativando aqui esse trecho do meu corte. E quando a gente olha na simulação, a gente vai ver que esse trecho será ignorado, inclusive pela simulação. Então, lá na máquina, esse trecho não vai ser cortado. Então, eventualmente, eu posso
programar ali, né, um conjunto de peças, né? Essa é uma boa utilidade, uma dica aí que eu vou dar para vocês, né? Eu programei ali um grupo de peças, fiz o primeiro corte aqui, fui lá para a máquina, fiz o primeiro corte, né? Vou definir a sequência automática aqui. Então fiz o primeiro corte, cortei a primeira peça e verifiquei, por exemplo, que uma saída, uma entrada na minha peça não ficou muito boa. Essa peça já foi cortada, né? Ela foi cortada lá na máquina, a chapa está na posição, né? E aí um item aqui de entrada e saída não ficou muito bom. Então eu vou lá nas opções do plano de encaixe, né? Vou pegar aqui no contorno externo, na saída, tá com 5 milímetros, eu vou aumentar para 6 milímetros, vou salvar o perfil e, claro, não posso me esquecer de atualizar o plano com os parâmetros do processo. Pronto, agora aumentou aqui o tamanho da minha saída. Vou pegar aqui na saída, selecionar, agora a minha saída tem aqui 6 milímetros, como vocês podem ver nas propriedades. Ok? Bem, só que essa primeira peça já foi cortada lá na máquina. Então o que eu posso fazer agora é, através do menu encaixar, desativar aqui esse objeto. Vou selecionar ele inteiro, pronto, Enter, e agora esse objeto vai ser ignorado. Ele está ali no plano, né? Então eu consigo ir direto para o próximo plano. Por que não simplesmente apagar a peça daqui? Porque eventualmente pode ser que eu precise refazer algum encaixe. Então eu vou proteger as peças ao lado aqui. Elas estão encostadas aqui, ó, e não vão sofrer nenhum dano. Ela não pode ser colocada em cima de um objeto que foi desativado, né? Então eu posso precisar refazer aqui o meu encaixe, mas eu vou proteger as minhas peças ali, tá? De não caírem dentro de um vão aqui de chapa, uma vez que essa chapa não existe. Se eu apago essa peça aqui, eu posso eventualmente me posicionar assim, e aí lá na máquina vai ter um buraco aqui, vai ter um vão, né? Então, para evitar isso, eu vou apenas desativar aí. Uma dica para vocês aí, para poder não se perder ali no controle da chapa, né? Além disso, né, se a gente vier aqui nas estatísticas de produção do plano, né, vocês vão ver aqui que eu tenho, então, desculpa, na geometria aqui, né, vocês vão ver aqui que eu tenho, então, 18 cortes nesse novo plano, certo? 18 cortes porque eu tenho aqui 9 peças, cada uma com um furo, são 2 cortes em cada peça, portanto, então eu tenho 18 e não 20, né? Então isso não atrapalha a estatística de produção. E também o peso da sucata e a taxa de sucata, assim como a chapa utilizada, não fica afetada pela peça que eu desativei. Perfeito? Por hora é só. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.